a todos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Bem-vindos a essa oportunidade que Deus Pai nos brinda, nosso encontro fraterno em mais um Papo de Espírita. Convido a todos a colocar uma água para fluidificar e para irmos nos harmonizando, um violãozinho. Logo depois, a nossa reflexão hoje sobre a leitura do livro Fonte Viva, capítulo 102, Regozijemo-nos sempre, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Reflexões sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita.
das preocupações, dos afazeres, se desligando das lides domésticas, do trabalho, das ocupações do dia, e seguir acerenando a mente com muita tranquilidade, muita calma, para elevar o pensamento a Deus Pai, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, aos espíritos benfeitores, familiares, protetores, a Maria, Mãe de Jesus, a Ismael, guia de nosso Brasil, a Doutor Bezerra de Menezes, com suas bênçãos de saúde, bem como o nosso anjo da guarda, e dizermos ao Pai: gratidão, Pai, por mais um dia de vida encarnados, por tantas bênçãos recebidas desde quando fomos gerados até o dia de hoje. Gratidão, Pai, pelas energias salutares que nos chegam neste momento, na noite de hoje, bênçãos de alegria, saúde, muita paz. Os rogamos bênçãos de inspiração e proteção, bênçãos para o entendimento, bênçãos de paciência, tolerância, para que possamos comungar nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos fortalecendo, nos consolando. Que o amor, a saúde e a paz de Jesus sejam conosco. Boa noite a quem está chegando agora. Um convite para colocar uma água para fluidificar, para a nossa reflexão na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Livro Fonte Viva, 102. Regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Não existe no mundo que não possa transformar, nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza cada dia exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e lameia estradas, a sementeira parece reaparecer. O tronco deita vergonha-as novas, as aves refazem os lares suspensos e os caminhos se coroam de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte há convites para a edificação e para o aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum.
Ninguém é tão infeliz que não possa produzir algum pensamento de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir algum sorriso e boas palavras com os seus companheiros de luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o timorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recursos em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Uma mensagem muito linda nas palavras de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte Viva, capítulo 102. Regozijemo-nos, alegremo-nos sempre. Me faz lembrar uma passagem de Jesus com os apóstolos caminhando pelo mar da Galileia, em que se deparam com um cachorro morto na praia, aquele cheiro fétido, aquela aparência horrível, os bichos comendo, podridão do animal em decomposição, todos se desviando. Quando chega Jesus, vai em direção ao animal e, diante de observação, se regozija com um grande sorriso, olhando aos demais e chamando a atenção de todos e mostrando: olhem os dentes desse cachorro, que lindos. Jesus estava nos dizendo que em todas as situações da vida, em todas as questões, tem sempre um lado positivo. Por mais que a gente tenha uma tendência de ver o lado negativo de alguma questão que nos diz um respeito muito de perto. Mas todas as questões têm um lado positivo. Então, a gente deve se alegrar sempre, porque essas bênçãos são para o aprendizado do espírito, ainda que numa primeira impressão vejamos apenas que não nos traz uma alegria na aparência, dentro dos valores transitórios, no berço da transição. Mas quando o texto evangélico nos mostra, nos exalta, nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes, é também para os dias que não são felizes. Então nós temos que ver as coisas sempre sob o ponto de vista do espírito. Porque se a gente olha uma questão, um problema de saúde, uma questão de relacionamento, um problema financeiro, só com os olhos do encarnado, ou primeiramente com os olhos do encarnado, estamos correndo um grande risco de nos deixarmos definir pelo que estamos passando. Se estamos com problema de saúde, a nossa vida não é problemas, e não é problemas de saúde. Somos espíritos imortais.
Somos filhos de Deus. Temos Jesus por nosso mestre, nosso guia, que nos conduz. Então, quando nos deparamos nessas questões, com o olhar, as lentes do Espírito, nos vendo diante dessas questões, podemos identificar que é para o nosso aprendizado em espírito. Não são problemas, obstáculos, são desafios, são oportunidades para a nossa evolução em espírito. Porque esses valores eternos que estamos desenvolvendo diante de conflitos no relacionamento, dificuldades financeiras, questões na ordem de saúde, é para desenvolver os valores eternos, como a paciência, a fé, a tolerância, nos amarmos, caridade conosco mesmo e para com o próximo. Vejamos a leitura. Emmanuel prossegue. Assevera com simplicidade as palavras de Paulo, alegrai-vos sempre. Então, é sempre. Tudo é para melhorar na vida da gente. Não existe no mundo, nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Né? Diante de todas as questões, existe um lado positivo e o outro lado. Depende do ponto de vista que nós vamos olhar. Olhemos com otimismo, olhemos com os olhos do Espírito, para que possamos ver o aprendizado, as bênçãos, a oportunidade, para que através das bênçãos da encarnação, nos valhamos do trabalho, além do trabalho. E através do trabalho a gente extrai o aprendizado para o Espírito, para a nossa evolução espiritual. Mas sempre com alegria e santificando. Santificar é tornar santo, é colocar Deus no que vamos fazer. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Porque as leis de Deus são as leis da natureza. Vejamos a natureza. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira parece reaparecer. O tronco deita vergônteas novas. As aves refazem os lares suspensos. E o caminho se coroa de sol. Não é assim o passarinho? Então ele faz o ninho, ele faz uma viagem, faz 2, faz 3, 10, 100, 1000, 2, 3.000 viagens para construir o seu ninho. Pega um galinho, leva e faz. Quando ele termina de fazer o ninho, vem a tempestade e destrói tudo. Passada a tempestade, o que ele faz? Ele inicia a reconstrução do ninho, tudo é novo. Olha que lição a natureza está nos dando. Porque se nós aproveitarmos as bênçãos das questões que Deus nos propõe, a gente vai passando pelas pequenas provações, pelas pequenas oportunidades, pelas pequenas bênçãos e exercícios de paciência, de tolerância, e vai nos tornando robusto. Depois que a gente tem a experiência, depois que a gente viveu a questão, a gente não se sente mais seguro, mais forte? Qual de nós que transitou pelas questões da 2ª série, da 3ª série, concluiu o 1º grau, o 2º grau, hoje quando olha para aquelas questões não parecem fáceis, não é tão simples de tocar aquelas questões e seguir adiante? Por isso que temos sofrimentos, temos dores na vida, para nos tornarmos robustos. Estamos permanentemente em aprendizado. Precisamos permanentemente nos fortalecermos. Assim são as oportunidades da paciência. Que Jesus nos diz, aquele que aproveita as oportunidades da paciência e pratica a paciência, ele mais terá paciência. A paciência é uma expressão de amor, é a água viva que Jesus nos oferece. O amor, e quem beber dessa água não terá mais sede, e se tornará uma fonte. Não é assim com a paciência? Quando a gente bebe a paciência daquele caso particular em que a gente realmente conseguiu incorporar ao espírito, eu não estou falando daquela paciência transitória que se alguém passa e pisa no dedão, você reage.
se aquele filho é ingrato e você não consegue perdoar, não consegue contornar a questão. Eu estou falando daquela paciência que já é sua, que você já possui, aquela que ninguém te tira, a água viva de Jesus. Essa expressão de amor que agora nos compõe o perispírito, nos compõe em espírito. Ao desencarnar, levamos conosco. E essas bênçãos da água viva de Jesus, o amor, nos compõe e nos tornamos fonte, porque agora a gente pratica a paciência. A gente tem paciência com um, tem paciência com outro. E quanto mais a gente distribui paciência, mais a gente acumula paciência na gente. Quanto mais a gente pratica, quanto mais exercita a paciência, se torna uma fonte de paciência. Então quem bebe dessa água não tem mais sede e ainda se torna uma fonte. Para isso, é preciso passar pelas experiências que a vida nos propõe, seja nos relacionamentos afetivos, nas questões de saúde, nas questões financeiras. O olhar, primeiramente, do espírito, para que possamos ver que em tudo há oportunidade de trabalho, de alegria, para extrairmos um aprendizado ao espírito. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha, aquela cara feia do pessimismo, por tempo indeterminado. Qual é o outro animalzinho que passa pelas questões e fica assim, e se mantém assim? Qual se for a gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence? A ausência continuada de esperança e de alegria da alma significa evolução deficitária. É como se fôssemos caminhar 10 quilômetros e amarrássemos 20, 30 quilos em cada perna. Está indo, mas olha a dificuldade que é. Agora, se a gente nutre a esperança, se a gente conserva a alegria de viver, o entusiasmo pela vida, comungando na obra de Deus Pai, praticando o bem, praticando a caridade, sim, nos liberta, somos mais livres para a jornada. Por toda parte há convite para a edificação e o aprimoramento. É só olharmos para a natureza. Isso tudo nos desafiando para a ação do engrandecimento comum. É um grande egoísmo quando a gente pensa na melhora só da gente, só para a gente. O pé de laranja não dá laranja só para ele. A flor não exala o perfume só para ela. E a gente quer o bem só para a gente. Isso é egoísmo. Então, quando a gente se depara com as questões da natureza, sejam questões no relacionamento, sejam situações, sejam a gente com a gente mesmo, relacionamentos de amor, porque são relacionamentos de eu com Deus, eu comigo mesmo e eu para com o próximo. Em todos esses relacionamentos, o convite para a edificação e aprimoramento. Mas não são problemas e não são obstáculos, volto a dizer, são desafios, são oportunidades que nos chamam à ação de, através da lei do trabalho, com alegria, santificarmos a obra de Deus Pai, nos vermos no entendimento, no pertencimento da obra divina e atuarmos em nos melhorando e melhorando na obra. Ninguém é tão infeliz que não possua, que não possa produzir pensamentos de bondade. Ninguém é tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Algo que realmente é verdadeiramente nosso, um sorriso. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Se observe, se conheça. Se você está triste e essa intensidade aumenta, e o período que você está triste era para ser 2, 3 dias, agora está uma semana, 2, 3. Se conheça, se identifique que tem algo errado. E que se você não consegue resolver sozinho, procure ajuda. Seja um médico, psicoterapeuta, a casa espírita, procure ajuda. Mas se você consegue se perceber no entendimento espírita de que tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma, você vai se trabalhar para sair disso. Muitas vezes basta um prece e atuar no bem. Lamentação contumaz
aquela persistência, está sempre se queixando, ociosidade, resistência destrutiva, isso são ferrugens da nossa engrenagem da alma. É necessário acordar o coração. Acordar, despertar os sentimentos. Tem que ter entusiasmo pela vida, tem que ter alegria no que faz. A felicidade não é para depois da encarnação, é aqui e agora. Né? A questão 614 do Livro dos Espíritos. Eis a única e verdadeira felicidade. A busca da harmonia com as leis de Deus. Porque as leis de Deus são as leis da natureza. São as leis que nos dizem o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta dessas leis. Questão 614 do Livro dos Espíritos, terceira parte. Então a gente trabalha os sentimentos, a gente desperta novos talentos para a prática do bem, porque permite essa conexão com Jesus, e o amor de Jesus nos toca. E sim, em retribuição ao amor que recebemos, nós amamos. Em retribuição ao amor que recebemos, sejam bênçãos de piedade, de compaixão, de tolerância, de misericórdia. O perdão que Deus nos dá, perdoemos, amemos também, até que a gente aprenda a se nutrir do amor que dá. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. Com resignação, aceita que Deus Pai sabe mais do que a gente e que está nos colocando determinadas situações, questões, relacionamentos, problemas de saúde, financeiros, seja o que for, porque é o melhor para nós. Aceita que o outro foi criado por Deus. Ah, mas eu não gosto dele. Não tem problema, mas aceita. Deus quis assim. Está aí, ele é criação de Deus. Ah, mas ele... Bom, primeira coisa é a resignação, aceitar a vontade de Deus. Não confundir vontade de Deus com o que Deus permite que a nossa vontade atue. Né? Muitas vezes a gente está reclamando na política, ah, mas o fulano foi eleito, o outro foi eleito, depois esse foi eleito, agora aquele, o deputado, senador, vereador, presidente, seja o que for. Não tem nada a ver. Tem a parcela que nos compete e tem a permissão de Deus que aquilo aconteça, dentro de limites divinos. Então, se você tem uma questão na vida de saúde e você está precisando de saúde, você pede a Deus, pede a saúde. Faz por onde para se melhorar na saúde. Como, por exemplo, você vai com um problema cardíaco procurar um cardiologista. A sua parcela de fazer a busca, de ir na consulta, rezar para que o médico esteja inspirado e possa te passar orientações e que você tenha condições de entender as orientações que ele vai te passar. Essa prece, esse trabalho todo, a sua parte você faz. Mas vai chegar num ponto que você vai ter que concordar com a parte que compete a Deus. Nós não temos o controle da vida. Qual de nós pode afirmar que amanhã, às 7 horas da manhã, vai assumir um compromisso e vai fazer? Tem a parcela que cabe a mim. Né? Tomar os cuidados para que amanhã, às 7 da manhã, eu vá lá saudar o compromisso. Mas se Deus me chamar para fazer uma palestra hoje de madrugada, amanhã de manhã, lá na vida, na espiritualidade, eu não tenho como assumir. Eu tenho que ter a permissão de Deus. Mas quando eu peço, Deus já sabe o que eu vou pedir. Eu peço para educar o meu desejo. E eu vou trabalhando a minha inteligência para eu aprender a pedir. Porque Deus já sabe o que eu vou pedir antes de eu pedir. Então, eu vou trabalhando o meu emocional, os meus sentimentos, para eu aprender a pedir. É por isso que a gente pede. Quando eu me coloco na condição de estar pedindo para Deus, eu estou me colocando na condição de que Deus está acima de mim e Ele pode me prover naquilo que eu preciso. E de que eu sou o necessitado. E se eu não peço, Deus não me dá. Nesse momento, com certeza tem alguém, um grupo de pessoas
praticando um sexo desregrado, com bebidas alcoólicas em excesso, com drogas, pensando em vingança, em assalto, coisa ruim. Eles não querem. Se eu chegar lá para falar de Jesus, eles não vão querer ouvir. Mas nós estamos aqui, ó. Então, nós estamos buscando. Então, a gente pede, se você precisa de saúde, vai ao Pai e busca saúde. Porque se for lá nessa festa, nessa confusão lá, e oferecer mais dinheiro, eles só vão se afundar mais. Se você oferecer mais saúde, eles só vão se prejudicar mais. E eles não querem, eles não estão pedindo para Jesus nada. Mas se você quer, você tem que exercer o livre-arbítrio. Porque se aqueles lá não estão ganhando bênçãos de mais saúde, de harmonia, de paz, de consciência, é porque não estão buscando, não estão pedindo, não estão exercendo o seu livre-arbítrio. Aliás, estão exercendo de forma equivocada. Mas nós, se estamos precisando de saúde, é preciso que a gente peça, porque se eu não pedir ao Pai saúde, Ele não vai me dar. Ele não vai me contrariar o livre-arbítrio. Ele me criou assim. Essa é a condição minha de encarnado. Ele não contraria o que a gente quer fazer. Ele respeita. Se eu quiser tirar a própria vida, Deus Pai vai permitir que eu aprenda com isso, ainda que eu tenha que tomar essa decisão. Mas a gente tem que pedir. A gente tem que educar os desejos, educar o sentimento, trabalhar a inteligência, trabalhar o amor e a sabedoria. Como diz Emmanuel no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, intitulado Instrução. A leitura prossegue. A experiência é o que é. O que está nos deparado diante da questão é a questão que temos que trabalhar. Mas eu chego em casa, meu gatinho, meu cachorro está doente. Bom, vamos tratar a questão e resolver. Agora, se você chega em casa, o gato ou o cachorro está morto, não é uma questão fora que você pode ir resolver, é dentro de você. Você é que tem que absorver, trabalhar isso. Vai ficar triste? Claro. Vai sofrer, vai chorar? Claro. Vai ter dor, vai ter sofrimento. Natural. Agora, se você fica tempo demais nesse sofrimento, nessa dor, e se afunda, a intensidade dessa tristeza aumenta muito. E você não sai mais disso. Tem algo errado, tem que ser trabalhado. Mas quando a gente começa aceitando as questões que a vida está nos propondo, já é um grande passo. Porque nós vamos buscar recursos através da prece. Seremos inspirados em encontrar recursos e resolver a questão. Nossos companheiros são o que são. Todo mundo adulto aqui sabe, já entendeu bem, que não adianta a gente querer modificar o outro. A gente pode se modificar. Mas pensa que o outro é filho de Deus. Deus quis que ele existisse. Aceita. Perdoa. Perdoa, porque Jesus nos ensina o perdão para a gente. Se aquela pessoa te fez mal, cada vez que você lembra o que ela te fez, isso te faz mal. Isso é mágoa. Para que carregar mágoa? Perdoa, porque cada vez que você lembrar o que ele fez, não vai te fazer mal. A lógica nos diz, ele fez mal e eu que fico mal. Se foi ele que errou, ele que cometeu o equívoco comigo, e eu que vou ficar mal? Não, eu vou perdoar, ele vai se entender com Deus. Quantos relacionamentos terminam e você fica ali remoendo, passa 1 ano, 2 anos, o outro nem sabe que você perdoou ele. Até que você entende que o perdão era para ti, para você ficar bem. E a maneira que você pode ajudar o outro, perdoando de coração e dando oportunidade. Se ele tiver uma transformação, quiser reparar o erro, vai ter a chance. Deus Pai faz assim com a gente. Em retribuição, o amor que recebemos, somos convidados a amar. E quando somos chamados para nos identificar onde erramos, também temos que ter muito amor. Porque o teu colega de trabalho sabe qual é o teu maior defeito. A esposa, a namorada sabe, o filho sabe, o vizinho sabe. Todo mundo sabe qual é o teu maior defeito. Só você que vai ser o último a saber.
Por quê? Porque você não quer ver. Por que não quer ver? Porque falta amor. Você cria um mecanismo de defesa para não ver os seus defeitos. Porque como é que você vai conviver consigo mesmo se deparando com um grande defeito? Que você vai olhar e dizer assim, nossa, mas eu faço isso com meu filho, com a minha esposa, com meu colega do trabalho, com o vizinho. Há tanto tempo eu faço isso. Se você não se ama, você não se perdoa e você carrega consigo o sentimento de culpa. Então, perdoe, se ame e elimina esse sentimento de culpa. Aquele que se ama se perdoa e não carrega o sentimento de culpa. Aquele que ama o próximo, perdoa o próximo e não carrega a mágoa. Tem o alívio da mágoa. Emmanuel prossegue, cada qual de nós recebe a sua parcela, o seu quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Então não adianta eu pegar seu exercício de paciência e praticar querendo que você desenvolva a paciência. É você que tem que praticar. É aquela louça que está ali para lavar, é o ônibus que você tem que ficar esperando na parada de ônibus, é a ingratidão de um filho que você tem que esperar ele adquirir a maturidade, chegar até que ele entenda, o marido incompreendente que não compreende, a esposa que muitas vezes é exigente. Tem que ter paciência, tem que trabalhar. Mas cada um tem os seus. Lembrando sempre que tem uma parcela que é de Deus, né? Então, quem soluciona semelhante problema dentro de si, olha o caso do animalzinho aí que você chegou, o animalzinho estava morto, né? Você tem que se trabalhar. Primeira questão, né? Primeira coisa a ver na questão, se ela está fora, que você pode atuar na questão, se é uma questão que envolve coisas, o quê? Se é uma questão que envolve pessoas, relacionamentos, quem? Ou como é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Não é nem coisa nem pessoa. Não é o que nem quem. Então a gente vê, aborda a questão, discernimento separa as coisas para poder se conhecer, para poder conhecer a questão, para poder desenvolver. Quem soluciona semelhante problema dentro de si, eu estava falando daquela questão de obedecer a Deus, né? Amando a Deus e servindo o próximo. Quem soluciona semelhante problema dentro de si sabe que todas as criaturas e as situações da senda do nosso caminho são mensagens vivas que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Olha o caso da paciência, que a lição é para desenvolver a paciência. Nós nos tornamos a fonte de paciência, porque nós bebemos da água viva da paciência. É o amor de Jesus que, quando nos toca, nos transforma. O Evangelho de Jesus, o Evangelho, não é um livro. Se você vê ele como um livro, são letras mortas. É o amigo falando. Quando ele ganha vida, quando ele nos toca os corações, nos provoca a reflexão, ele ganha vida. Livros são escritos sobre vidas. Todo o Evangelho tem vidas aqui dentro. São passagens, experiências que são passadas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, porque o Verbo era tudo que Deus tinha para nos dizer, e disse, personificando o amor, e o amor tabernaculou entre os homens, de passagem, porque aqui não é o lugar de Jesus, ele já é um Espírito perfeito, não está sujeito a falhas, se referindo a perfeições morais. Jesus é um Espírito com a perfeição moral, para servir de exemplo e guia em todas as questões para nós. Emmanuel prossegue. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o timorato, aquele destemido batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, quem lê o livro Paulo e Estevão sabe, né? Passou grandes perrengues. Encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Quando São Francisco, para finalizar,
minha fala de hoje. Quando São Francisco saiu do mosteiro para ir responder ao chamado de uma carta de um outro mosteiro, foi ele e o colega. E uma viagem muito longa, no meio da neve, um período de inverno muito frio. Eles mal conseguiram chegar e fizeram uma alegria que conseguiram, porque já não tinha mais sol, era entardecer, estava logo escuridão, não tinha mais. Eles deram, graças a Deus, chegaram lá. Bateram na porta, pediram para ser recebidos, para entrar, e aí eles olharam e disseram: nós não conhecemos, não sabemos quem vocês são, vocês não vão entrar. Trancaram. Colega de São Francisco, Francisco de Assis, entrou em desespero. Nós vamos morrer, começou a chorar e se debater, porque nós fizemos tudo isso, tal, chegamos aqui. E Francisco disse para ele: nós não fomos inspirados por Deus para vir. E começou a sorrir. E foi para a neve, brincava, jogava a neve para cima, todo feliz, alegre. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. O colega, sem entender, pergunta para Francisco: por que essa alegria toda? Nós vamos morrer. E, meu irmão, nós já fizemos a nossa parte. Agora é a parte de Deus. Confiemos em Deus Pai. Confiemos em Deus. Façamos a nossa parte. A parte de Deus, deixemos a Deus. Convido a todos para a nossa prece final. Para que ao retornarmos às nossas atividades, saibamos nos esforçar mais e mais e reter, levando conosco as bênçãos recebidas na noite de hoje. Bênçãos de paciência, tolerância, saúde, muita paz. Bênçãos do entusiasmo pela vida, da alegria de viver. Regozijemo-nos. Que o amor, a saúde e a paz de Jesus sejam conosco. Vamos fortalecidos, confiantes na obra de Deus Pai, confiantes no trabalho de Jesus. Uma boa noite a todos, com muita alegria. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.